Olá, irmãos, como vocês estão? Eu convido vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 51. Salmo 51, salmo cujo título diz o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sob o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Meus irmãos, o título desse salmo já aponta para a situação histórica em que ele foi produzido. Aquele momento em que Davi, após ter pecado, ter possuído a esposa de um de seus soldados e depois de ter tomado conhecimento que ela estava grávida e ter tentado fazer com que o marido se deitasse com ela para que quando a criança viesse a nascer ele não desconfiasse. Só que esse plano de fazer o marido se deitar com a esposa não deu certo, porque o moço voltou do campo de batalha, mas se recusou a deitar com a sua esposa. Mesmo depois de embriagado, ele não quis ir para casa se deitar com a sua esposa na sua casa. Então Davi acabou tendo que arquitetar um plano para que o marido que havia sido traído por Davi morresse. E então o profeta Natã é enviado por Deus para confrontar Davi. E a gente conhece a história. Davi recebe o profeta conta uma história para ele sobre um homem que tinha muitas posses e que tinha como vizinho um outro homem que não tinha tantas posses. Só tinha uma única ovelhinha lá. E quando esse homem rico quis dar um banquete, ele, ao invés de pegar das suas muitas posses, ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o vizinho tinha. E então Davi, ao ouvir tal história, disse: esse homem é digno de morte. E o profeta disse: ó rei, esse homem és tu. E Davi, então, ele reconhece o pecado dele. E esse salmo reflete esse momento da vida dele. Esse momento em que ele é confrontado. Mas o confronto gera em Davi a disposição de confessar. E o que é confessar?
Confessar é justamente você admitir aquilo que está sendo imputado a ti, ou seja, aquilo que a palavra diz contra você, aquilo que o Espírito testifica na tua consciência contra você. Ou seja, aquilo que o próprio Deus afirma ao nosso respeito, que somos pecadores. O Senhor Jesus disse que o Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse trabalho de nos convencer, né, de nos trazer a consciência e os nossos pecados é um trabalho que o Espírito realiza e a nós compete confessar, admitir. E nesse texto tem algumas coisas que eu quero chamar a tua atenção para que você reflita um pouco e ore a respeito disso. Primeira coisa é o fato de Davi assumir os seus pecados quando confrontado. Essa disposição para confessar, é isso que a gente vê no texto. Ele diz, olha, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele reconhece isso. Não há margens mais para ficar tentando esconder, né, ou maquiar a sua culpa. É uma coisa que a gente precisa aprender com esse texto. Que pecados nós temos que confessá-los e admiti-los e não ficar tentando arrumar uma boa desculpa ou tentar compartilhar a culpa ou repartir a culpa. Os nossos pecados nós temos que assumi-los. E Davi revela aqui também a confiança no perdão a partir da misericórdia de Deus e não a partir de algum mérito. O versículo 1 ele diz assim, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou seja, a esperança de Davi de ser perdoado, né, de ter as suas transgressões apagadas, para usar o termo que ele menciona aqui, é a multidão das misericórdias do Senhor. Não é porque Davi merecia. E essa é outra lição preciosa desse texto. Esse texto nos ensina onde deve estar a nossa confiança. Nós não podemos nos aproximar do Senhor confiando em qualquer mérito pessoal. A nossa esperança só pode ser a misericórdia do próprio Deus. A graça dele sobre nós e não nenhum mérito pessoal, até porque mérito nós não temos. A nossa esperança é que Deus olhe para nós com graça, bondade, amor e misericórdia. E Davi ainda vai nos ensinar uma questão preciosa aqui, que é quando ele revela, mesmo vivendo nesse período aqui, mesmo vivendo nesse tempo aqui onde o sacerdócio levítico era o único sacerdócio conhecido e que servia ali de instrumento para que as pessoas fossem instruídas sobre Deus e que também prestassem os seus cultos a Deus, esse culto que era dependente da apresentação dos sacrifícios, Davi revela uma compreensão profunda da fé e do quebrantamento. Olha o que é que ele diz aqui no versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. É lógico que isso é um argumento retórico, até porque os sacrifícios é o próprio Deus quem havia estabelecido. Mas o que Davi está querendo dizer com isso? É que Davi entendia que aquele sacrifício em si, ele não operava por si mesmo. Ele apontava para uma necessidade que o ofertante, ao se aproximar com aquele sacrifício, tinha que trazer uma realidade no coração. E é o que ele vai dizer no versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. No fundo, o que Davi está dizendo não é que ele não deveria apresentar sacrifício nenhum a Deus, até porque Davi sacrificava, Davi atendia aquilo que a lei determinava. Mas o que ele está dizendo é que o sacrifício puro, sem o quebrantamento, sem esse coração quebrantado, compungido e contrito, sem esse espírito quebrantado, esse sacrifício não vale nada. Ele é mero formalismo. E isso é uma lição preciosa para nós hoje. Ou seja, toda prática religiosa, todo exercício devocional, se ele não se fizer acompanhar de um coração quebrantado, um coração compungido, contrito, um espírito quebrantado, ele é vão, ele é inócuo, ele é vazio.
Porque o que Deus de fato requer de nós é um coração quebrantado, humilhado. E todos os nossos atos religiosos, os nossos atos formais de adoração e de devoção, eles devem estar acompanhados desse coração quebrantado. Senão, eles serão vazios e sem significado. Aonde existir um coração quebrantado, existirá devoção, existirá busca em participar dos cultos, existirá participação litúrgica, mas aonde não existir um coração quebrantado, ainda que exista, né, formalmente uma série de atos litúrgicos e religiosos, não haverá uma adoração aceitável a Deus. O que Deus requer de nós, antes de qualquer coisa, é essa realidade interna de quebrantamento no coração. Tire um tempo para poder orar, reflita sobre essas verdades e peça ao Senhor que te dê sempre um coração sensível à voz dEle e à palavra dEle, para que você, ao ser confrontado pela palavra, pelo Espírito, você não resista, mas você confesse, você admita o seu pecado, confie na misericórdia do Senhor e se apresente a Ele, sempre com o coração quebrantado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Amém.